Olá pessoal, eu estou aqui no meu espaço, sozinha, fazendo essa filmagem, vencendo esse desafio do teletrabalho, mas como eu estou sozinha, obviamente, né? Eu vou então tirar a minha máscara, mas obviamente dizendo para vocês que não deixem de usar a máscara de vocês e que se mantenham no isolamento social. Esse é o meio que a gente tem para enfrentar este momento tão difícil de uma pandemia. O nome já diz tudo, né? Tudo tem um significado. Então, que a gente fique atento a esse momento. Não é uma questão de medo, como muitos estão colocando, mas uma questão de prudência, certo? A prudência sempre é necessária, assim como a temperança para o ser humano. Então, se nós chegamos a esse momento, nós precisamos estar atentos para que não hajam mais óbitos, mais sofrimentos. Quantas famílias perdendo pessoas, né? Nós estamos sofrendo muito com tudo que está acontecendo. Então nós temos que ter sim prudência. Por mais que se diga que não é o caminho, que nós vamos ter uma crise financeira e tal, estamos tendo. Bem, gente, a gente sabe que a vida é o bem maior e que tudo vai se reorganizar. Agora, quanto à vida, não tenho que reparar e a gente tem que preservar a vida. Por isso mesmo, agora nesse momento, a gente então vai retomar o nosso curso aqui, nesse grande desafio de teletrabalho, que é, conforme eu disse, o primeiro módulo. Os outros foram introdutórios, mas esse é o primeiro módulo em que eu começo falando sobre a questão do processo histórico, de contextualização do momento, ou seja, a crise do sistema em colapso na contemporaneidade, certo? Então, por que é que nós estamos passando ou vivendo este momento? Como eu acredito, obviamente, e coloco sempre que dentro dessas teorias não há verdade absoluta, mas é uma reflexão que eu faço e que muitos autores dos novos paradigmas trazem, que envolvem a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade, a teoria da complexidade de muitos autores. Então, o que eu gostaria de falar é que, obviamente, nós já passamos por muitos momentos difíceis em todos os setores, mas esses momentos impactantes, como por exemplo a Revolução Industrial, que faz toda uma mudança de vida para a sociedade, para a cultura. Nós passamos pela Revolução Francesa, que também faz uma quebra, uma mudança na nossa forma de viver e conviver também. E, obviamente, que todos esses processos foram sofridos para essas culturas que vivenciaram esses momentos, né? E os mais impactantes com grande genocídio, a gente sabe, não precisa nem comentar, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, mas tantos outros dentro do processo histórico, como doenças, pestes, enfim, né? Nós tivemos aí momentos muito difíceis para a sociedade, para as culturas. Não vamos aqui dizer que o nosso é o pior momento e é o maior de todos, a gente realmente diz isso porque a gente está nessa experiência. Mas que ele é um pouco diferente, ele é. Por quê, gente? Porque ele não é um evento local, né? Como nós tivemos a gripe espanhola e outras tantas, né? E outros movimentos mais localizados. Nós estamos vivendo um momento global e planetário. Essa é a diferença. Então nós temos que estar atentos a isso. Essa crise que se estabelece, ela vem do processo histórico, não é uma coisa de agora. E que, obviamente, com as grandes descobertas dentro do processo histórico, nós fomos evoluindo e avançando. No processo tecnológico, obviamente, que coisa maravilhosa, a gente conseguiu um avanço através da ciência e da tecnologia e que isso nos favorece tanto hoje, no século XXI. Mas nós tivemos um sério problema, né? Que foi a falta de atenção com o humano, com a vida humana, com o ser humano, com a evolução humana, ou seja, com a sociedade, com a cultura, com o humano. Então nós tivemos um grande investimento da ciência no desenvolvimento tecnológico, mas nós não tivemos esse investimento econômico na questão do humano. E é isso que nós vamos ter que repensar a partir de agora e desse momento de crise em todos os setores, político, econômico, social,
ecológico, de identidade religiosa, enfim, nós estamos passando então por todos esses momentos que, por fim, se instaura uma crise também sanitária em função dessa pandemia que abate o mundo inteiro no âmbito global. Então, isso tem um significado e um peso para a sociedade e para a cultura. Nós não vamos poder entender da forma que foi ou que nós tivemos essas vivências anteriores. Então, uma crise nesse sentido, política, econômica, social, cultural, religiosa, ecológica, e que envolve, por fim, essa crise que instaura uma pandemia, quer dizer muita coisa para cada um de nós. Então, quando nós falamos em crise, imediatamente nós podemos nos reportar à questão da doença, né? Então, onde é que nós, humanos, de que maneira a nossa vivência no dia a dia, no cotidiano, está gerando a doença para nós, humanos, e para a nossa sociedade, para a nossa cultura e para o nosso planeta. Então, a crise, na abordagem filosófica do Oriente, ela tem o sentido de doença, de desequilíbrio. Mas, obviamente, que isso significa que nós vamos ter que ter um outro foco, olhar para um outro lado, para um outro caminho. Então, se a crise nos paralisa, porque se estabelece uma forma de vivência doentia, né? A sociedade não está sabendo mais lidar com os seus problemas diários, isso envolve violência, isso envolve crimes, isso envolve violência, o crime está dentro da violência, obviamente, drogas, isso envolve relações pessoais, familiares, isso envolve todos os âmbitos da nossa vivência que está gerando, então, comportamentos doentios, inversão de valores e padrões, onde se mistura a religião com política, onde as coisas estão tão misturadas que a gente não consegue mais identificar o que é o nosso valor e o nosso princípio ético, né? Então, o valor tem a ver com a moral, obviamente, que é uma questão muito mais individual. Mas quando essa crise envolve um princípio, ela rompe com um princípio que é universal, que envolve uma ética, e a ética tem a ver com o princípio cósmico, ou melhor, biocósmico, da vida do sistema, bem, é óbvio que nós teremos que rever o nosso processo de vivência e experiência humana. Com certeza, é exatamente isso. Então, essa mudança que essa doença está gerando envolve, então, esse isolamento. Não é fácil estar em isolamento, obviamente que não. E que nós estamos acostumados, muito acostumados, obviamente, dentro de um processo histórico que nos conduz a uma experiência em rede, né, pelo próprio desenvolvimento da sociedade, da cultura, das culturas. Nós temos abordagens diferenciadas, filosofias diferenciadas, filosofia oriental, filosofia ocidental. Mas a nossa abordagem ocidental nos reporta aí, então, a uma vivência muito do ter, né? Do consumir. A nossa sociedade está baseada no ter e no consumir, e não no ser. E é exatamente isso que esse momento está apontando, né? Precisamos de um outro foco, de uma outra experiência, que, obviamente, nesse momento está acontecendo. Tanto de experiência de isolamento social, como de uma crise contingente, e que abate e afeta a nossa identidade individual. A identidade cultural, que também está sendo afetada. Então, nós tivemos todo esse processo histórico de evolução humana, desde a Revolução Industrial, né? Revolução eletrônica na década de 80, que estabelece uma sociedade em rede, um mundo virtual. Mas até que ponto o ser humano ele está atento a essas relações mais pessoais, esse momento consigo mesmo, com o seu ser. O ser humano não para pensar sobre isso, porque ele tem que pensar no dia a dia, no seu alimento, no seu trabalho, no seu cotidiano. Acorda, vai lá, toma o seu café, faz a sua refeição, sai correndo, tem uma vivência de loucura do dia a dia. Ou seja, ele entra em anestesia, ele não tem momentos para si próprio, ele não consegue parar sua mente, acalmar sua mente. E
o grande aprendizado que nós temos que ter é que nós precisamos desses momentos de parada, de reflexão, de introspecção, pelo próprio movimento do universo, de todo o sistema. Qual é o movimento do universo de todo o sistema? Ordem, desordem, organização, ordem, reorganização e assim vai. Então, agora, nós estamos passando por um momento de desordem, todos os antes. Movimento e incerteza. Nós sabemos onde é que tudo isso vai dar. Então, precisamos saber de nós. O que nós precisaremos fazer? Nos fortalecer. Fortalecer a nossa identidade. E fortalecer a nossa identidade é fazer práticas que envolvam não só o desenvolvimento cognitivo, ou trabalhar só uma inteligência, certo? Que é a inteligência cognitiva, racional. Não dá. Nós precisamos trabalhar o nosso corpo, nós precisamos trabalhar a nossa emoção e nós precisamos trabalhar o nosso espírito, buscar a inteireza de nosso ser. Então, esse é o momento que nós estamos tendo como uma oportunidade, né? Vendo o aspecto positivo do momento de isolamento. Obviamente que tem todos os aspectos, positivos e negativos, né? Mas tudo tem seus dois lados. Então, vamos ver o aspecto positivo desse momento de isolamento. Essa introspecção, essa necessidade de buscar a inteireza de nosso ser. Para tanto, nós precisaremos de práticas que nos conduzam diariamente a esse estado de ser, de harmonia e equilibração interna. Gerando esse espaço de equilibração interna, obviamente nós estaremos gerando também, no mundo lá fora, um mundo melhor, certo? Então, pensando aqui nessa questão que nós vivemos atual, de desordem total, de desorganização em todos os setores, obviamente que a sociedade está buscando um processo que vai ser instaurado por um novo momento, obviamente, que em todo o processo histórico houveram crises, né? Rupturas, e elas foram necessárias para a evolução humana. Entendo que esse seja o nosso momento. E esse momento, então, vai produzir um novo ser humano, certo? Então, sistemas em colapso, sistema humano, cultural, político, educacional, econômico, social, em todos os âmbitos, há esse movimento e essa necessidade de transformação. Nós vamos ter que nos reorganizar, reinventar e dar um novo significado à nossa vida a partir de agora. Que seja que tudo comece por cada um de nós. Se há esse isolamento, então vamos buscar esses encaminhamentos agora. Não vamos esperar para amanhã o que nós podemos fazer agora. Então, essa dimensão que está sendo tomada atualmente, que envolve todos esses processos e esses colapsos de sistemas, geram impactos. Qualquer ação que nós podemos ter agora, ela tem sim um impacto no mundo lá fora, na cultura, na sociedade, no outro. Nenhuma ação está isenta de uma repercussão, de uma reação. Portanto, nós temos que pensar sempre, gente. Tudo aquilo que a gente não quer para nós, a gente não pode fazer para o outro, nem para a sociedade, nem para a cultura. A gente precisa ter mais comprometimento com a vida, e a vida que pulsa aqui agora, de todos nós, está envolvida. Nós temos que pensar nas futuras gerações. Portanto, é muito grave quando a gente faz inversão de valores, envolve religião, envolve política, tudo ao mesmo tempo e vira uma grande salada de fruta. Vamos buscar os entendimentos, o significado das coisas, de forma que a gente consiga ter a compreensão. Para tanto é necessário a expansão da nossa consciência. Não tem como a gente ter entendimento das coisas sem conhecimento. Por isso a ciência, ela é básica. Ela nos dá a libertação. A ciência com consciência, obviamente. Porque se a ciência é usada como um instrumento de manipulação, bem, ela também é perigosa. Assim como a religião pode ser perigosa, a política é perigosa, a ciência pode ser também. Então vamos cuidar como nós, quanto mais conhecimento nós tivermos,
melhor vai ser para a nossa libertação como seres humanos. Sem estar pautada em dogmas, sem estar apegados em coisas que para nós pode ter um sentido momentâneo, mas que geram problemas sérios para os outros, para a nossa sociedade, para a nossa cultura. E o grande problema de tudo isso é essa visão egocêntrica do ser humano, ou seja, porque ele acha que tudo gira em torno do umbigo dele. E não é assim que funciona. Existe um universo à nossa volta, uma rede de energia cósmica, a pulsação de todos os sistemas vivos, gente. E esses sistemas precisam ser respeitados. Ser humano, natureza, cultura, universo, em todas as diferentes espécies. Portanto, nós não podemos negar a existência desses sistemas. E quando nós burlamos o princípio biocósmico, que é o princípio da vida, do universo como um sistema interligado, nós estamos rompendo com essa rede. Então nós somos responsáveis. Então que cada um de nós comece a ter consciência do seu comportamento, da sua conduta, do seu padrão mental e emocional, quanto ele afeta não só nós, produzindo doenças em cada um de nós, mas os outros, aqueles com quem nós convivemos, nossos familiares, a sociedade, a cultura, os nossos relacionamentos, todos aqueles com quem nos relacionamos. Portanto, essa conduta precisa ser revista. Sairmos de uma visão antropocêntrica para uma visão biocósmica. Isso já envolve a questão da educação da consciência e, imediatamente, a questão da estética vibracional. Bem, gente, falando nesse primeiro módulo sobre isso, o que muda aí para nós? Que há uma lei dentro desse princípio biocósmico de ação e reação. Portanto, imediatamente, a ação que nós tivermos, nós teremos uma resposta, uma reação sobre nós. Então nós temos que cuidar muito bem a nossa intenção, o nosso pensamento, que está criando forma o tempo inteiro, a materialização das formas através do nosso pensamento, as nossas emoções precisam ser tratadas, nossas culpas, medos, angústias, dores, raivas, isso é humano, ok? Está tudo certo, mas nós precisamos nos libertar desses padrões de passado que nos aprisionam, que nos condicionam, para que os nossos comportamentos e condutas externas também sejam diferenciados. Ou seja, não há transformação externa sem uma transformação interna. Que tudo comece por cada um de nós, então, nesse momento de crise e colapso em que passa a humanidade, a sociedade e o planeta. Aí sim nós poderemos construir a ideia de um mundo social diferente, um mundo cultural diferente, por uma convivência social diferenciada, pautada na solidariedade, na cooperação, no amor incondicional. Que, aliás, eu quero aqui fazer a minha homenagem a todos que estão, nesse momento, produzindo trabalhos que estão sendo solidários, cooperativos com o povo, com a sociedade, com a classe social desprivilegiada nesse momento financeiramente, que estão nas periferias, que estão nas favelas, enfim, nosso povo brasileiro. Quero parabenizar todos aqueles que estão envolvidos, as ONGs, pessoas, instituições envolvidas com o melhoramento e com apoio que não deve ficar só nesse momento de pandemia, que deve ser estendido para o nosso povo. Obviamente que a gente sabe que o compromisso maior está dentro de uma gestão que é do Estado para o bem comum, né? Da política de gestão, mas que se nós pudermos ter o entendimento de que tudo precisa ser articulado conjuntamente e para além da pandemia, nós teremos uma sociedade melhor. Também fazer os meus agradecimentos aqui a todo o pessoal da saúde que está tomando conta de todos os doentes do Covid-19 e se virando, né, dentro do sistema de saúde, produzindo aí, virando a sua vida, dando a sua vida em prol de outras vidas. Eu quero fazer o meu agradecimento aqui agora a todos que estão envolvidos. As instituições, as universidades, produção de conhecimento,
para o desenvolvimento de uma vacina, enfim, tudo aquilo que está sendo produzido agora para o melhoramento da vida e para que a gente saia desse estado de anestesia, como eu digo, né? Que rompe com a anestesia do dia a dia, com a alegria de viver e que nos faz sofrer tanto. Então, muito obrigado por esse primeiro modo.